Sorocaba com os prefeitos que estão com a unha na cabeça. E o governador acabou de decretar o lockdown. Isso já é... E daqui para frente, não é que nós vamos sair por aí plantando bananeira depois, mas sim que nós temos que pensar exatamente em questões que não é que facilitem, mas que sejam eficientes e eficazes. Então, essa questão do documento digital, e hoje acho que a maioria, você também tem a assinatura digital, é tão prático, hoje o judiciário só trabalha com isso. Então, podemos mudar então as redações? Fazer uma proposta mais robusta, concordo. Então, exemplo do que aconteceu. Volto a falar, esse ano nós mandamos tudo digital, não foi nada em papel, e o MPO não tem nada. Então acho que é isso. Então a gente inclui aqui... Vamos só cravar, né? Só cravar. Tá. Então aqui eu vou deixar em vermelho, porque foi atendido ali em cima. Tá. Podemos passar para o próximo? Tudo bem, pessoal? Acho que eu estou passando rápido, porque são questões, acho que, já consolidadas, né? Quando a gente precisar discutir mais, a gente se detém no assunto. Então, nos quadros condicionantes, lembrando quais são esses quadros condicionantes, né? Quando tem os temas lá, que são as atividades financiáveis, do lado tem pré-requisito e condicionante, né? Na verdade, condicionante. Aqui, às vezes, tem assim, atendimento aos pré-requisitos como condicionante, né? Então, no quadro condicionante, deixar mais claro que o não atendimento é motivo de impedimento para a aprovação da proposta. Eu vou melhorar aqui, Sandro, só. Da proposta de impedimento. Alguém tem alguma objeção? Se quiser que eu dou um exemplo, lá tem... Sim. Para você executar uma obra de, vamos falar, galeria, que é mais de água pluvial, tem que ter o plano de controle, plano de drenagem urbana. Mas como é que você controla isso? E se você mandar e não tiver o plano, esse empreendimento vai para frente? Lá não está que você tem que provar que tem. Aqui a gente exige que ele mostre, tá? Quando vai analisar o empreendimento, inclusive a gente faz visita técnica, mais local, para verificar se aquele empreendimento é tão necessário assim e recebe uma nota. Mas se ficar mais claro lá, para a gente é melhor ainda. Que é motivo de indeferimento, né? Vamos dizer. Isso. Eu vou colocar aqui. Vou deixar um pouco mais claro. Impedimento / indeferimento. Estamos de acordo? Tem alguma questão contrária? Cabe também, né? Entendo que se está lá como condicionante, ele condiciona a aprovação, né? A palavra condicionante é isso, né? Então, ali é o lugar onde o FEIDRO define quais são o formato de empreendimento que é aceitável, né? Eu acho que até nos próximos momentos aí, quando tiver definidas aquelas tipologias que o Rui comentou, as tipologias vão funcionar como condicionantes, mas entendo que a ideia é bastante importante. Alguém é contrário? Tem alguma observação? Desculpa, fugiu aqui. Não havendo, vamos deixar então. André, inclusive teve um empreendimento ano passado que eles me mandaram um caso que estava sendo analisado porque não constava no PAPI. Também é outra condicionante. Sim. E não
está lá no manual, que tem que condicionado a estar no PAPI. É claro que você aprovou uma deliberação lá atrás em porcentagem, você investir em cada PDC, mas o seu PAPI, o seu PAP é uma previsão, né? É difícil. Agora eu fui obrigado a amarrar na deliberação e fazer com que todos os tomadores entrassem com a intenção dos próximos 3 anos, para que eles só podem entrar com empreendimentos aqueles que eles previram antes e que eu coloquei no PAPI. Agora está amarrado. Mas eu forcei a barra. Mas acho que todos estão fazendo isso. Sorocaba está fazendo também, aqui a gente, no PCJ também. Vocês acham que podemos colocar isso aqui, gente, para deixar mais claro? Acho que ajuda as secretarias executivas também, incluir como condicionante. Tudo bem? Obrigado, Luciano. Vamos para a próxima, então. O NPO deveria ser escrito de uma forma organizada pelo fluxo operacional do período, do início ao fim. Tomador, CTS... Seria CTS? As câmaras técnicas. Câmaras técnicas. Indicação pelo plenário, se for PEIDRO, agentes técnicos, agente financeiro, execução e não por responsabilidade de cada ator. Acreditamos que seguindo o fluxo operacional fique mais claro para os tomadores. Eu acho, concordo bem com isso. Alguém tem alguma objeção? Isso daí casa com o que eu falei. O manual antigo era bem mais ágil, bem melhor. Até você falou que está sendo discutido isso na questão da tipologia também. Sim. Bem interessante. Se ninguém tiver nenhum algo em contrário, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fechado. Próximo, as linhas temáticas não são facilitadoras para os diversos atores do SIG-RH, pois não conversam com os PDCs e sub-PDC. Dessa forma, sugerimos excluí-las e, para cada sub-PDC, inserir tipologias do que é financiável ou não, e também facilitaria o enquadramento do empreendimento dos PDCs corretos. Eu acho que até está caminhando para essa linha já, mas é bom a gente pontuar. Eu acho que isso foi colocado na reunião passada, né? Também. E alguém tem alguma objeção? Eu acho que isso torna muito mais claro e mais simples de identificar, né, o que seria financiado, né? Senão você fica que é uma bagunça total hoje. Verdade. Hoje é muito difícil, né? E para quem não é iniciado no assunto, então, para tomadores interessados, não fica difícil. Então, isso aí é fundamental, para a gente possa ter uma clareza nisso aí. É muito generalizado, né, amor? E não dá ideia de processo, né, gente? Não dá ideia de processo. Cada um olhando... Enfim, tem que ter ideia de processo, a hora que surge a responsabilidade, isso está vinculado lá, né? No processo. É isso que você está falando. O item anterior, o 1, né? Número 1 aí, que foi visto agora, ele dá essa ideia, né? Que a partir do momento que você faz o processo e trabalha por sub-PDC e PDC, fica muito mais simples. Então, se ninguém tem nada desabonando a proposta, passamos para a próxima. Aqui eu vou pedir uma força da Beatriz, que eu li e não entendi muito bem, mas diversos municípios possuem área em mais de uma UGRE e outros municípios, apesar de estarem fora da bacia, são de interesse para a UGRE. Precisa estar explícito no MPO as situações em que estes municípios, no caso, os externos, né? Externos, a área da UGRE, podem ser incluídos nos empreendimentos serem financiados pelo CDH, com as particularidades... Viu? É externos ou é a sede fora da UGRE? Porque hoje é a sede que é fora, né? Eu não entendi também, não tinha entendido muito isso. Acontece, muitas situações acontece o seguinte: a sede está fora e o município não participa da UGRE.
No caso do Alto Tietê, a gente tem umas particularidades. O município que a sede está fora, mas participa do comitê, então tem acesso a financiamento. É o caso, Juquitiba e São Lourenço, da série. Estão no Ribeira e estão no Alto Tietê. Eles participam dos dois. Mas aí nós temos um município, por exemplo, Paraibuna. Tem um pedaço de Paraibuna que está dentro da nossa UGRI, mas Paraibuna só participa do Paraíba do Sul. Mas para nós seria interessante, às vezes, desenvolver atividades ali no sentido de preservar as áreas de mananciais que a gente tem em Paraibuna, né? Então, ter essa flexibilidade, né, de que mesmo que o município não faça parte do comitê, mas ele está com uma parcela do salário dentro da UGRI, possa ser beneficiado. Então, mas aí quem executaria para ele? Vocês? Sim, o comitê pode financiar, via agência ou outro tomador, né, que seja, mas que beneficia aquela área que está inserida na UGRI, embora o município não faça parte do comitê. Porque a lei de cobrança permite que você possa fazer um projeto no município que não pertence ao comitê, né? Mas que isso beneficie a bacia como um todo, né? Nesse caso, existe esse mecanismo que a Eleusa falou. Esse mecanismo é assim, na verdade, no plano, a gente está discutindo isso porque a gente tem alguns empreendimentos dessa natureza sendo discutidos no grupo das secretarias executivas da bacia do Tietê. Então, no plano estadual, entraram algumas ações, a gente tem discutido, conversou com o Rui até, mas o que acontece? Para fazer nesse formato, precisa estar no plano de aplicação, num item específico que é transferência entre bacias. Então, isso mesmo. Mas não é um empreendimento. Aí o comitê por exemplo, o comitê do Tietê, ele vai aprovar, por exemplo, a transferência de uma parcela de recurso para o comitê de registro, enfim, do Ribeira, para que esse comitê faça investimento em algum empreendimento que vai ajudar o Alto Tietê. Então, hoje o mecanismo é esse. Na verdade, quem indica vai ser o Ribeira, com base num repasse de recursos feito, vamos dizer, na base da coisa, do Alto Tietê para o Ribeira. Eu estou entendendo que isso aqui é algo diferente. Exatamente, é diferente. Não é esse repasse que está previsto, inclusive, na própria lei da cobrança, né? E isso é um outro mecanismo. Mas aqui é o seguinte, tem um empreendimento, de forma geral, que beneficia uma área do município que está fora, mas ele faz parte, está dentro do território da UGRI. Então, é isso que a gente não queria que o manual restringisse. Por exemplo, pode ser uma questão de saneamento ou uma questão de reflorestamento, que isso vai poder... Nós podemos ter alguma coisa nesse sentido lá embaixo, no nosso caso do Comitê de Sorocaba, em Médio Tietê, por exemplo, na questão das cuestas, né? Pardinho não faz parte do nosso comitê. Ele verte para outra bacia. Só um pedacinho territorial dele que está na nossa bacia. Mas, de repente, como ele está ali muito perto, um reflorestamento, uma ação pode interessar para a bacia de Sorocaba e Médio Tietê. Mas nesse caso, vamos dizer assim, se não está... Porque tem uma coisa que é assim, no território da bacia, mesmo que um município não faça parte do comitê, oficialmente, empreendimentos podem ser feitos no território da bacia. É isso que eu sempre soube, até aqui. André, deixa eu tentar esclarecer. Essa situação que você comentou é o que está previsto nesse inciso 3º do artigo 22 aí do decreto 50.667, né? Uhum. Que é a transferência de recurso para outra bacia. Mas em momento nenhum do MPO ele fala onde que o comitê pode aplicar, né? O que a gente tem feito aqui é isso, em qualquer território da UGRI, né? Independente do município fazer parte do comitê, ou a sede estar fora ou dentro, enfim. Então, o MPO precisa deixar claro isso, né? Essa questão, qual comitê que pode financiar casos externos, né?
Tá. E além disso, essa questão do recurso da cobrança, porque a gente teve um caso aqui de um projeto, por exemplo, que era o plano de resíduos da bacia. Aí foi solicitado por a inclusão de 2 municípios que fazem parte da região metropolitana de São Paulo, mas não fazem parte da bacia do Alto Tietê. E aí a gente foi consultar o Rui, olha, aplica esse caso aqui, né, do inciso 3º, artigo 22, a gente pode incluir esses 2 municípios? Isso não está claro no manual, né? Aí, como era uma pequena parcela e a maior parte foi dentro da bacia do Alto Tietê, o Rui falou, olha, não precisa. Agora, se fosse todo fora, precisaria transferir o recurso para o outro comitê, por exemplo. Uhum. Então, são esses casos que não estão claros no MPO. E, além disso, projetos que estão fora. Por exemplo, o recurso da Cefur, ele disse que nós poderíamos fazer com o recurso da Cefur. Da cobrança tem essa questão, da Cefur não. Então, esse tipo de coisa precisa estar claro no MPO. Mas aí só tem que tomar cuidado, porque, de repente, assim, vamos pensar uma coisa. Pelo que eu estou entendendo, André, ou o pessoal do Alto Tietê me corrija, por favor, porque essa questão dos municípios que são contíguos, mesmo que eles não façam parte, é possível. Ponto. Não é isso? Sim. Porém, pelo que eu estou entendendo, são municípios que não fazem, eles não têm território contíguo com a bacia. É isso? Não, eles têm que ter o território, tem parte do território da bacia. Tem que ter alguma coisa. Ele tem que ser pelo menos limítrofe, né? Então, nesse caso, já é previsto. É que assim... Não, se é previsto... Oi, Sandro. Eu tenho muito desses casos aqui, porque a maioria das cidades aqui do Condado de Paraná, eles estão no Espigão, onde passava a estrada, a linha de estrada de ferro, né? Que eles fazem sempre no Espigão. Então, mais de 8 municípios têm área no Peixes e no Pontal. Todos, quanto à obra, o limite de atuação do comitê é a UP. Quando a obra é dentro da UP, por exemplo, no UP 22, ele pode pegar recurso aqui no UP 28. Se a obra é na UP 21, ele pega recurso na UP Peixe. Independente se ele faz parte da plenária do comitê ou faz parte da plenária. O importante é que o município tem área dentro. Eu vou dar um exemplo. Aqui tem um município, Mancharia, ele tem área em 3 comitês. No Médio, Paranapanema, no HPI do Peixe e também aqui na 22. Embora aqui na 22 só seja uma área rural. E nós cometemos um erro no início do processo, acho que foi o 2º ano de investimento inteiro em 1998. Fizemos uma galeria na Ugri 14, da vizinha deles ali, na 17, e foi embora, né? Passou e foi. Depois que nós vimos, não, eles só tem um pedacinho de área rural aqui. Embora eles, entendeu? E aqueles que quiseram participar do comitê, pediram para participar do comitê e foram incluídos, mesmo estando fora no plano estadual de recursos hídricos. Eles foram incluídos para participar das plenárias. Às vezes como convidado, mas participam. Sim. Eu entendo assim que, até conforme você explicou, Sandro, isso já está previsto. Então, assim, dentro do território da UGRE, todo mundo pode fazer, até quem tiver limítrofe e tal, pode fazer. Sim. Eu acho que o que falta para a gente é entender a definição, acho que é essa definição de procedimento, porque a gente só sabe disso e combinou isso lá com a CRHI em razão dessa conversa que a gente teve por causa da bacia do Tietê. Aí eu não sei, você acha que essa redação que eu fiz aqui contemplaria, Bia? Porque aí é nesse sentido, né? Eu acho que não, André, porque aí está falando só do recurso da cobrança, né? Tem que ficar claro esses casos, tanto com o recurso da Cefur e da cobrança. Porque cobrança tem essa especificidade, mas Cefur, a gente poderia financiar? Eu dei um exemplo aqui, de um empreendimento que nós tivemos de esgotamento sanitário.
a obra, né, em si estava fora da bacia, mas era um esgoto que drenava para cá. Então ia beneficiar a nossa bacia, né? Se fosse recurso da Cefur, eu poderia financiar com o projeto daqui? Eu estou me lembrando agora. Mas isso não está claro, isso não fala no Mas e se a gente colocar assim, ó, ampliando a possibilidade prevista nesse decreto, né, para a fonte Cefur? André, eu não sei se é em alguma deliberação ou se é na própria 7663 que diz que você pode investir até 50%, aí no caso do Cefur, fora da bacia, se a bacia que está investindo for beneficiada com o empreendimento. É isso, sim. Por isso que eu acho que a questão mais é definir, sabe, procedimentos, né? Como que tem que fazer, quem que tem que mandar o que para quem que pede para o banco, quem que manda ofício. Previsão tem, assim, eu entendo que tem. Até se eu estou lembrando desse dispositivo que você citou, Sandra. Eu não sei, vocês acham que isso aqui atenderia em amarelo? Senão a gente pensa em outra redação também. Não, André, isso daí... Nós temos que tomar cuidado com uma coisa, André. Desculpa. Porque todo o esgoto do Alto Tietê drena para nós, né? E com certeza. Nem o SMT, nem o SCJ quer financiar isso aí. Se quiser... Essa é uma discussão que nós temos na vertente do Tietê. Não é isso. Mas eu acho que as duas... André, minha sugestão é levar essas duas redações. A redação que está aqui no lado esquerdo da tela, aí, né? E mais aquela que você colocou no quadro em amarelo, à direita. Porque as duas, de certa forma, elas se complementam. Tá. Ô, André... Porque ali está dando um exemplo e aqui está falando o que precisaria fazer. Né? Ô, André, no amarelo aí, seria assim, o que pode ser financiado, né? Meio isso. O que pode ser financiado nessa questão aí. Que hoje a gente não tem, né? Eu uso essa palavra aí em algum lugar no amarelo aí. Mas eu acho que é uma coisa só, não são duas não, acho que é complementar. Então, mas você fala complementar, seria uma das duas. Tira esse exemplo, esse texto aí, André, esse exemplo, cobrança, e aí essa parte, e aí aproveita esse texto. Entendi, junto aqui. Acho que faz sentido, sim. O que você acha, Aurinho? Pode ser? Porque aí tá explicando mais só, né? Sim, sem dúvida. Acho que assim tá bom, né, Sandro? Acho que dá para entender procedimentos específicos. Só. Alguém tem mais alguma objeção, pessoal? Podemos tocar assim? Então tá. Acho que tá contemplado. Ixi, o Ives acabou de sair, eu ia falar de uma parte da proposta do PCJ aqui. Mas... Enfim, conversei com ele agora cedo. Então essa aqui... quando um órgão ou entidade do governo que atue como agente técnico do FEIDO for indicado pelo CDH para execução de algum empreendimento, na temática referente às suas atribuições, fica dispensada a análise e acompanhamento por outro agente técnico, sendo os recursos diretamente acreditados ao referido órgão, entidade, para a realização do empreendimento aprovado. Aqui, eu até conversei com o Ives hoje cedo sobre isso, a gente não tinha conversado previamente. Eu acho que tem uma questão que a partir do ano que vem, o agente técnico vai ser terceirizado, né? Então não vai fazer sentido essa proposição à medida que, enfim, não tem mais agente técnico do governo, não tem mais agente técnico de lugar nenhum, né? Então... Eu não sabia dessa novidade, André. A partir de 2022 não teremos mais agente técnico do governo? Tipo CETESB, DAE, não vai mais... O termo de referência acho que está sendo colocado na praça agora esse ano, né? Pelas informações que a gente teve. Então, assim... Para licitação, né, André? Em breve isso não vai ser uma realidade, né? Então, acho que
Aí já não, aí não cabe isso. Não caberia. Mas e se não aprova? Então, mas não é isso, André. É a questão de ter um agente técnico para uma agência de bacia. Não, esse é a outra, esse é a de baixo. Esse é o de cima, é isso aqui. Você não vai ter agente técnico. O DAE, se ele quisesse fazer uma obra, ele como tomador, né, dentro das suas competências, acabava tendo que achar um outro agente técnico para avaliar aquilo que, vamos dizer, a competência dele fazer aquilo, né? Só por conta de que ele não podia se autoavaliar, né? Não, concordo, é que agora sai essa, vamos dizer, a hora que sumia a figura do agente técnico, órgão público, então a gente teria que qualificar quem não vai ter agente técnico de outra maneira. Então, assim, a gente teria que colocar todo órgão público que tiver competências, blá, blá, blá. É isso que a gente está entendendo? Não sei, dá... Entende, Patrícia? Entendi, André. Também entendi. Porque aí a gente amplia bastante, né? A gente, por exemplo, se a FB quiser fazer um plantio, ele não vai precisar de agente técnico. Acho que, não sei, sinceramente, fico na dúvida. É complicado, né, André? Que a gente tem praticamente, vamos dizer, 2/3, né? Isso pensando só no tripartite, né? Mas sendo que a maior parte dos tomadores são municipal e do órgãos estaduais, né? Então, não, por isso que isso só valeria para órgãos do governo, porque o município, ele depende de alguns órgãos para ter aprovação ainda em termos de licenças, enfim. Então, não é responsabilidade dele, mas, por exemplo, alguma coisa relacionada com outorga ou com macrodrenagem, o DAE tem toda a expertise nisso. Então, para que ele precisa de um outro ente avaliando aquilo que ele faz? Ele, por si só, é responsável por aquilo, né? A CETESB, da mesma forma, uma questão de uma rede de qualidade, né? Nesse sentido. Isso eu acho que é interessante. A gente pode escrever de outra forma, né? Que não associando como agente técnico, né? Mas dizendo que ele, por si só, é responsável por aquilo que ele contrata e executa, né? Eu acho que é um pouco temerário essa proposta, né? Porque isso dá um cheque em branco da entidade. Não estou falando nem entidade... Se eu colocar aí, por exemplo, entidades aí do município de Campinas, né? A Sanasa de Campinas pode tomar recurso. Então. Por que essa vantagem concedida, por exemplo, daí? Né? Não, eu não falei, foi um exemplo. Então, né? É um exemplo direcionado, porque o que acontece é o seguinte, sem lembrar que esse cheque em branco, ele representa, ele está no escopo da lei de responsabilidade fiscal. Mas quem vai constatar? Não é cheque em branco. O comitê, ele vai fazer toda a avaliação do projeto. Na hora vai ter um agente técnico acompanhando. Sim, quem vai atestar que foi feita determinada medição, foi implantada determinada quantidade de tubulação. A gente pensa no Tribunal de Contas. X metro cúbico. Mas gente, mas não é assim, o DAE fazer obra para o município. Eu citei DAE, podia citar o IPT. O IPT também é agente técnico. Quem vai constatar... Sim, mas aí o que o IPT pode fazer? Estudo, projeto. Quem vai constatar... Porque o que a gente tem, desculpa, só fazendo desculpa, Maurinho, mas tentando levar para uma generalidade. A gente só conseguiria, sem citar os órgãos, a gente precisaria escrever o quê? Órgãos públicos que detêm entre as suas atribuições ações relacionadas nos planos de bacia, sabe assim? Só que aí a gente vai entrar numa... Que públicos? Estaduais ou municipais? Né? Quais atribuições? André, eu acho que... Ou deleta. Esse 24 aí não vai caber para o futuro.
Então, o esforço é muito grande para tirar os órgãos públicos da... Se já não está tendo entendimento, a proposta é que tire. Era do PCJ mesmo a proposta? Não, eu estou pensando assim, qualquer coisa a gente pode tentar reformular nesse... Não havendo consenso aqui, a gente pode reformular e encaminhar pelo comitê também, Patrícia. Acho que não tem... A gente entende, né? Faz uma reformulação com mais calma e encaminha pelo comitê. Se a gente entender que, né, a gente consegue fazer uma redação que... Eu não sei se aqui a gente conseguiria ter em vista os outros posicionamentos. Né? Mas o Amaury tem razão. Você não pode se autoavaliar. Não, o Tribunal de Contas não permite isso. Quando aconteceu aqui, o DAE foi tomador, nós somos tomador de vários empreendimentos, o IPT que foi o agente técnico. Eu vou colocar um posicionamento aqui, Sandro, só para explicar então o item posterior. Porque daí se tiver esse pensamento não vai se encaixar também. Como funciona no federal, então o Comitê TCJ Federal e a Agência da Bacia, enfim, a Fundação, enquanto entidade delegatária das funções de agência de água do Comitê Federal. Não é necessário agente técnico. O que a ANA faz? A ANA deposita o dinheiro diretamente na conta da agência, a ação estando prevista no plano de bacias, e no PAP, né, tem um instrumento que é bem parecido com o PAPI, que é o Plano de Aplicação Plurianual, e o outro que é o Plano de Orçamentário Anual, que um é anual, o outro é quinquenal. Estando previsto lá, a agência faz um TR, faz um processo licitatório, pode pedir para o comitê tem que aprovar, né, porque ele aprova o PAP e aprova o plano orçamentário, que estão previstas essas ações lá. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrigem, pessoal. Mas aí a agência ela pode pedir, passar, por exemplo, por uma câmara técnica, contribuir, alguma coisa assim, mas ela faz a licitação e contrato. Então, assim, e acompanha os produtos com toda a responsabilidade que só vai caber a ela. Então, legalmente é possível, Eleusa, só colocando essa questão do ponto de vista... E a agência é auditada, tanto pelo Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, enfim. Esse é um procedimento já padrão. Então, eu concordo completamente com isso daí. Agiliza, você está fazendo... E muito! Você está agilizando, só que você não está nesse processo de licitatório aí do FEI. Para mim, parece uma licitação que você abre lá um grande, entra um monte de tomador com pouco dinheiro. Do jeito que vocês estão fazendo, tá ok. É muito legal. A legalidade federal é diferente da estadual. Não, gente, é a 8666. Sim, mas aí você está querendo não ter agente técnico. E sem contar que isso vai causar um impacto nos municípios. Mas não, é só a fundação, nessa 25 aqui, Eleusa. Sim, agora eu estou entendendo onde vocês querem chegar. Sim, poderia fazer um contrato direto, desde que seja aprovado pelo comitê e administrado